amigos. Mais uma vez estaremos aqui para ministrar uma palavra de Deus no seu coração. E nós esperamos que você tenha gostado dos vídeos que nós estamos fazendo. E aqui, mais uma vez, nós, com a direção de Deus, estaremos ministrando essa palavra ao seu coração. Aqui no livro de Salmos, o capítulo de número 23, o versículo é 1 mesmo. Salmos 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo aqui, a gente pode observar algumas coisas que são importantes. Primeiro, o que o salmista ele declara aqui? Ele declara o Senhor como o pastor dele. Como assim o pastor dele? Aquele que guiava ele. Então, Deus dizia, olha, faça isso, e ele fazia. Ele não duvidava. E ele tinha o Senhor como seu pastor, mas o que? Por ele ter o Senhor como pastor dele, ele tinha repouso. Ele se deitava em verdes pastos, era guiado às águas mansas. E essa é não só uma das vantagens, mas quem vive em Jesus, quem é guiado por Deus, é uma pessoa em que ela não prova do mal. Uma pessoa que é de Jesus, o mal não a visita. Por quê? Porque as suas obras são obras boas. Quando você se converte e você aceita Jesus na sua vida, o que acontece com você? Você se torna uma nova criatura. A pessoa nova criatura, recriada em Cristo, ela não vai querer mais praticar a iniquidade. Por quê? Porque aquilo não é mais a natureza dela. A natureza dela agora é uma natureza limpa, uma natureza boa. Então, ele não vai visitar o mal, ele vai ter o Senhor como seu pastor, vai deitar em pastos verdes, vai ser guiado às águas tranquilas. E mais o que? Essa pessoa, quando chegar aquela chamada má fase, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E ele ainda dá o segredo aqui, porque tu estás comigo. Tudo que a gente passa nessa vida não é fácil. Tem pessoas que passam uma situação talvez um pouco mais difícil, outras passam uma situação mais fácil, mas a vida não é fácil para ninguém. E o que nós podemos tirar de lição aqui? Só é feliz, totalmente feliz, quem tem Deus na sua vida. O livro de Provérbios, ele chega a dizer que é mais fácil nós sermos pobres, mais fiéis a Deus, do que nós sermos ricos, mas infiéis. E depois, como quando partimos para a eternidade, iremos sem Deus? As nossas riquezas ficam, a nossa fama, o nosso status, tudo fica aqui. Mas e a sua vida eterna? Como é que fica? Porque se você partir sem Jesus, você partiu sem Jesus e você vai ficar sem Jesus. Do jeito que você partiu, você vai ficar. Então, nós esperamos que hoje você tome uma posição e que você não só tome uma posição, mas que você possa receber algo de Deus aqui neste momento. Então aqui você vai andar pelo vale da sombra da morte e você não vai temer. Você vai passar por esse momento e você não vai ser abalado, porque o mal não vai visitar você, porque você tem o Senhor como seu pastor. Deus ele vai te livrar do laço do passarinheiro, Deus vai te livrar do homem mau, de todos os males que venham a querer te assombrar. Deus vai livrar você, porque ele é o seu pastor e ele não vai deixar que o mal te visite. Então, o salmista ele chega até a dizer: nunca vi um justo desamparado, na sua descendência mendigar um pão. E aqui, no livro de Salmos, número 91, o salmista também dá uma outra declaração, que ele fala a respeito da proteção de Deus. Quando você tem o Senhor como seu pastor, o que acontece com você? Você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio é a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, o que a gente pode pegar daqui? Aquela pessoa que está frequentemente na presença de Deus, mas não só frequentemente por um espaço de tempo.
aquela que está a todo momento, que não deixa de buscar a Deus, que não abre mão dos preceitos de Deus, que ela não tem aquela natureza má, mas que ela foi recriada em Cristo Jesus e que ela está habitando nos esconderijos do Altíssimo. Então ela vai descansar à sombra de Deus. Então essa pessoa, ela vai dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quem tem o Senhor como seu pastor, além de habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente, ainda vai ter o Senhor como seu Deus. E aqui diz, também o seu refúgio é a sua fortaleza. Naquele momento de aflição, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas fiel é Deus que é livre de todas. O Salmo de número 34, 17 também diz que os justos clamam e o Senhor atende e os livra. O justo, quando ele passa por um momento de tribulação, quando ele é afrontado, ele clama aos céus e Deus vai e responde ele. Por quê? Porque ele é o justo. Ele não levanta sua mão a Deus para clamar a Deus com sangue. Por quê? Porque não lhe é imputado os pecados. Quem é recriado em Cristo Jesus se torna nova criatura e é lavada pelo sangue de Jesus. Não passa mais a viver pela condenação. Passa a ser reconciliada com Deus. Por quê? Porque ela tem o Senhor Jesus na sua vida. E mais o que? Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Você pode ter certeza que você pode confiar em Deus. Por quê? Você não vai ser visitado pelo mal. Você não vai precisar temer uma notícia. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Você não vai ser atingido. Mais pra frente a gente vai ver que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente não vai ser atingido. Porque é a garantia que Deus nos dá. Todas as pessoas que são de Jesus, elas não vivem atemorizadas, ou não deviam viver atemorizadas. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é o nosso escudo, é o nosso broquel. Ele não vai deixar que o mal nos visite, porque Deus, ele não tem compromisso com o pecado, ele tem compromisso com a sua palavra. E quem está firmado na palavra dele não vai cair. Por quê? Porque a palavra de Jesus é fiel. Jesus disse, os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não. Tudo que está escrito aqui nesse livro a seu respeito, pode tomar posse que Deus já preparou para você. Tudo que Jesus disse que aconteceria, você vai ser realizado, você vai ser feliz, você vai ter saúde, você é isso, você é aquilo, pode ter certeza que vai se cumprir na sua vida. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que tomar posse em nome de Jesus. E você não pode, de maneira alguma, aceitar qualquer outra palavra, porque tudo que contradiz a palavra de Deus é mentiroso. E tudo que é mentiroso é do inimigo. A Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E ele nunca se firmou na verdade. Então, aonde você vai se firmar? Você vai se firmar na rocha, que é a palavra de Deus, ou você vai se firmar sobre o fundamento falso, sobre a mentira? Deus, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. E ele ainda diz, olha só, escolhe a bênção. Qual caminho você está escolhendo? Você pode ler esses salmos, mas também outros livros da Bíblia que também dizem que o Senhor nos protegeria, que o Senhor seria conosco, que o Senhor nos livraria. Você pode ter essa certeza dentro do seu coração que Deus vai estar com você? Você é uma pessoa que você busca a Deus? Você tem se entregado de verdade ao Senhor Deus? Ou você está se entregando pela metade? Então, se você não é uma pessoa que você não tem essa certeza, você precisa se firmar na palavra. Se você talvez esteja andando errado, você esteja longe do caminho, então volte-se para o caminho e acerte-se, porque Jesus disse que bater e a porta vai se abrir. E Jesus ainda disse mais, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, se você está longe, se você não tem Jesus como o Senhor da sua vida, você pode se chegar a Deus, porque Deus, ele vai te receber de braços abertos. Deus, ele é pronto em perdoar, e assim, com o perdão, ele já te justifica, te purifica de todo pecado, de toda injustiça. E aí, quando Deus te purifica, quando você é santificado pelo nome de Jesus, o que acontece? Você vai habitar no esconderijo do Altíssimo, vai descansar à sombra do Onipotente, você vai dizer, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E mais o que? Aqui 91:3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você vai ter o livramento de Deus na sua vida. Você vai ter a ação do Espírito Santo na sua vida. Como assim? Nenhum mal vai visitar você, eu já falei isso, mas você não vai viver atemorizado. Toda pessoa que tentar tramar contra você, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê?
porque não vale encantamento contra Judá. A pessoa ela pode fazer o que quiser, ela pode usar de maldade, ela pode usar isso, pode usar aquilo. Não vai valer. Por quê? Porque nós temos o Senhor Deus conosco. E a partir do momento que nós tivermos Deus, nós podemos ficar tranquilos, porque Ele vai livrar do laço do passarinheiro, Ele vai livrar da peste perniciosa. Aqui, ó, o 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. A sua verdade, ela é um escudo, onde quem tentar passar não vai conseguir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é forte, ela é fiel. Deus disse que te livraria, então se Ele disse que te livraria, Ele vai te livrar. O que Deus tem dito a seu respeito? O que Deus tem dito a respeito da sua família, a respeito da sua salvação, a respeito da área da sua vida que você está pensando agora? Deus, Ele fala com você, mas você tem que saber reconhecer o sinal que Deus está te dando. O que Deus tem dito para você fazer? A todo momento, quando nós estamos firmados na palavra, Deus vem e fala conosco. Ele coloca a bênção e a maldição, mas o desejo de Deus é que nós escolhemos a bênção. Deus, Ele não quer que ninguém caia em maldição. Deus, Ele não quer que ninguém ande tropeço, que ninguém ande longe. Isso é tudo conversa do inferno. Por quê? O diabo, ele é quem vem para roubar, para matar e para destruir. Deus, Ele não é fatalista. Aqui, Ele já está provando que Ele livra. Deus, Ele não vai fazer, a mão de Deus vai pesar, nada disso. A mão de Deus vai pesar no sentido de que, se você está debaixo do pecado e você é lavado pelo sangue de Jesus, a mão de Deus pesa sim. Mas em que sentido? No sentido de que você não vai se sentir bem naquele pecado. Você não vai querer ficar naquele pecado. Você vai querer fazer algo para que você saia desse pecado. Então, para você poder dizer isso, quem é que vai poder dizer isso daqui? Lá no livro de 2 Crônicas 15, tem detalhes sobre esse tipo de pessoa. Sobre a pessoa que... o que nós devemos fazer para Deus estar conosco. Então, aqui descreve que o Espírito de Deus, ele veio sobre Azarias, o filho de Obed. 2 Crônicas, capítulo 15, versículos de 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse: Ouvi-me, Asa, e toda Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, o deixará. Não tem outra forma. Se você está com o Senhor, se você aqui está firmado na palavra de Deus, se você está buscando a Deus, você vai achar. A todo momento em que você buscar a presença de Deus, Deus vai estar com você. A todo momento em que você estiver com Deus, você vai estar firmado na palavra, você vai ser livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, você vai descansar à sombra do onipotente, você vai deitar-se em pastos verdes, ser levado às águas tranquilas. Por quê? Porque você tem Deus com você, você busca a Deus e você acha. Então, aqui também o final do versículo diz: se você deixar, Deus não vai poder fazer outra coisa. Ele não tem compromisso com o pecado e com a rebeldia. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. A partir do momento que você se firma na palavra de Deus, você tem Deus com você, porque você está firmado na palavra. E a palavra de Deus, ela é justa. Deus, ele, além de ser amor, ele também é justiça. E nenhum dos justos, ele vai deixar passar injustiça. Lembra de Davi? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo, ele nunca vai viver desamparado. Por quê? Porque Deus vai ser a seu favor. Deus vai ir com ele, vai lutar com ele. E também eu quero ver aqui com você, aqui de volta ao Salmo de número 23. Aqui diz aqui, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Quero tocar aqui num ponto com você, que nós que somos de Deus, nós que temos a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós teremos tribulações. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus teve aflições, Jesus teve seus problemas, Jesus passou por diversas situações. Lá na cruz ainda, o nego falava: você não é o filho de Deus, desce daí e prova pra gente, não sei o que. Ficaram tentando a Jesus, mas o que Jesus fez? Jesus, no dia da aflição dele, lógico, Jesus tinha que passar por aquilo para que nós fôssemos remidos e para que nós fôssemos comprados de volta para Deus. Mas o que eu quero dizer? Você passa pelo o vale da sombra da morte, mas você não teme. Por que você não teme? Porque você está confiante na palavra de Deus.
Você está confiante que aquilo é um momento que aquilo vai passar e que você não vai ser atingido. O mal, ele vai visitar todo mundo. Ah, teve gripe suína, teve furacão, teve isso, teve aquilo, mas eu não vou ser atingido porque o meu Deus é a minha proteção. O meu Deus é o meu broquel, eu vou descansar à sombra do Onipotente e nada vai me atingir. Vai cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha, vai cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu tenho Deus. E a partir do momento em que eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso temer mais nada. Eu não preciso andar atemorizado, eu não preciso viver por aí com medo, viver por aí cheio de medo. Aqui no livro de Provérbios, dá um exemplo da pessoa que não tem Deus. Nós vimos, né? Quem tem Deus, que a pessoa descansa à sombra do Onipotente, a pessoa deita em verdes pastos, a pessoa ela é levada às águas tranquilas. E aqui no livro de Provérbios, número 28, capítulo 28, fala da pessoa que não tem Deus. Como é que essa pessoa vive? Essa pessoa com certeza não vive bem, né? Porque ela não tem Deus. Já pensou que é aflição não ter Deus na sua vida? Não ter a proteção de Deus, não ter a mão de Deus? Você viver na mão do inimigo? O inimigo te coloca pra cá, te oprime pra lá e você vai porque você não tem a proteção de Deus? Já pensou que coisa triste? Então aqui dá um retrato de uma pessoa que ela não tem Deus. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. A pessoa ela vive cheia de medo. Ninguém está perseguindo ela, ninguém está atrás dela, não está acontecendo nada, mas ela está atemorizada porque ela não tem paz na vida dela. Ela briga em casa, ela briga na rua, ela briga não sei aonde, ela vive cheia de medo, ela vive cheia de remorso porque ela não tem Deus. E a pessoa, por não ter Deus, ela vive cheia de medo, não só o medo, mas também outros sentimentos. Se você está se enquadrando aqui nesse perfil, hoje é tempo de você se reconciliar com Deus. Como eu disse, Jesus ele falou, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É só você aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida, ou se você já o aceitou, é só você se reconciliar com Ele e você voltar correndo para os braços do Pai, porque Deus está esperando você. E aqui o que diz aqui? Aqui numa outra tradução, eu peguei também uma outra tradução aqui, que diz assim, o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Ninguém está perseguindo ele, ninguém tá atrás dele, não está acontecendo nada, mas ele está atemorizado porque ele não tem paz. A pessoa que não tem Deus, ela nunca vai ter paz. Por quê? Porque ela não anda tranquila consigo mesma. Ela nunca vai ter paz porque ela não tem a Deus como Senhor da sua vida. Ela não vai ter proteção, ela não vai descansar nas águas tranquilas, ela não vai deitar em verdes pastos. E o que você precisa fazer? Você precisa ter Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa também batalhar pela sua fé. Você precisa ser uma pessoa intrépida. Você precisa ser uma pessoa que confia em Deus. Você precisa dizer, Ele é o meu Deus e nele eu confiarei. Então, o que Deus disse lá no Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não seria atingido. Então, se Deus disse isso daqui, pode acontecer o que for. A terra pode partir no meio, pode vir o próprio Satanás aqui em pessoa. Eu não temerei, eu não vou ser atingido. Em nome de Jesus, diabo, você está amarrado, você está repreendido. Tira a sua mão e em nome de Jesus você fica firme. Você confia na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não falha. A palavra de Deus não tem nenhum aqui, ó, nenhuma história onde diz que a Bíblia que Jesus foi derrotado. Se tivesse, com certeza o diabo já teria atacado, teria falado, mas Jesus foi derrotado. Tal dia, eu fui lá na batalha e entrei com ele. E o livro de Mateus não diz isso. Diz que o diabo ele veio para tentar Jesus e o diabo não obteve sucesso. Porque Jesus se firmava na palavra. Jesus ele não usava outro fundamento senão a palavra. E nós também não podemos ser diferentes. Nós temos que ser pessoas sóbrias e Jesus ele nos deu o exemplo, que nós temos que nos firmar na palavra. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Por que Jesus se firmou na palavra? Era sinal de confiança, porque se ele não confiasse, ele não iria se firmar nessa palavra. E, voltando aqui no livro de Salmos 23, essa pessoa, ela vai andar por esse vale, mas o que tem acontecido com os cristãos no dia de hoje? Com quem se disse de Jesus? Qualquer coisa, essa pessoa ela tem se abalado. Essa pessoa, ela é uma pessoa em que ela não tem paz, tendo
se dizendo ter Jesus como Senhor da sua vida, ela não respeita a palavra de Deus, ela não vive bem, ela vive doente, ela vive isso, ela vive aquilo outro. Mas por que? Se ela tem um Deus tão poderoso assim na sua vida, talvez ela não esteja andando corretamente na palavra de Deus, conforme a palavra diz. Talvez ela seja uma pessoa que esteja à beira do caminho, não no caminho que é Jesus. Ou o outro motivo, lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso de número 6, Deus ele escreve lamentando: o meu povo, o povo de Deus, foi destruído porque ele faltou conhecimento. Então, fora desses dois motivos, a pessoa anda em desobediência ou em desconhecimento, a pessoa não tem outro motivo para ela ser oprimida. A pessoa que obedece a Deus e que conhece a palavra de Deus, ela não sofre, porque ela reivindica os seus direitos. Então, aqui, para nós resumirmos, o povo de Deus não pode ser uma pessoa que vive atemorizada. Tem que ser uma pessoa intrépida, uma pessoa ousada, uma pessoa que confia na palavra de Deus. Você tem que colocar na sua cabeça que Deus ele não falha em hipótese alguma. A partir do momento em que você se firmar na palavra de Deus, você resistir ao diabo, o diabo vai ter que ir embora. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, quando você usa a palavra contra ele, ele não aguenta, porque a palavra é uma luz. A Bíblia diz que Deus ele é um fogo consumidor. O diabo não aguenta, ele vai embora. Porque Deus ele é a luz e Deus ele não vai deixar que o diabo obtenha sucesso sobre nós que nos firmamos na palavra. E aqui no livro de Judas, continuando a falar assim, falar sobre o nosso caráter cristão, nós não podemos ser pessoas atemorizadas. Pessoas que temem a má notícia, que acontece uma situação que talvez o inimigo nem fez nada, mas o inimigo ele tá lá embaixo e ele tá falando: olha só, eu vou fazer isso daqui. A pessoa já tá aqui cheia de medo. O inimigo nem fez ainda, é só uma ameaça, é só um princípio da situação e a pessoa já está cheia de medo, a pessoa já fica doente, a pessoa fica isso, a pessoa é aquilo, mas ela não se volta para a palavra de Deus. Porque o diabo sabe que a partir do momento que você se firmar na palavra de Deus, a palavra de Deus vai ser o seu escudo. A partir do momento que você ouvir aquela má notícia, falar: olha só, aconteceu isso aqui com fulano. Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O demônio, sai da minha casa, sai da minha família em nome de Jesus. E aqui, no livro de Judas, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, ansiosidade, acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que foi dada uma vez foi dada aos santos. O que ele quis dizer? É necessário que com essa fé, qual fé? Essa certeza que está vindo ao seu coração nesse momento. O Espírito Santo de Deus, ele testifica dentro de você. Então o que você precisa fazer? Você precisa batalhar por essa fé. Veio a má notícia, você tem que lembrar dessa palavra, se firmar nessa palavra. Em nome de Jesus, você resiste ao diabo, você batalha pela sua fé e você obtém a vitória. Você não pode aceitar nenhum outro resultado. Você não pode sofrer porque você está firmado na palavra. Em nome de Jesus, você fala: diabo, sai. Eu não tenho parte contigo, eu não tenho parte com o ladrão. E você vai embora porque o meu Pai, eu tenho o meu Deus. É nessa hora que você vai dizer: Ele é o meu Deus, Jesus é o meu Deus. E você vai descansar. Você, quando ser afrontado, você não vai ficar triste. Porque a alegria do Senhor, a alegria que Deus nos dá, ela é eterna. Você pode passar pelo que for, mas você vai continuar com a alegria do Senhor, você vai continuar em paz. O diabo vai fazer o que ele quiser, mas ele não vai atingir você. Ele não tem poder para atingir você. O diabo, ele está derrotado. E a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Não aceite outra coisa, não aceite nenhum outro resultado. Não aceite a derrota na sua vida. Deus não criou você com esse propósito de derrota. Deus, quando ele criou você, na criação do mundo, ele te criou com um propósito, mais do que vencedor. Não aceite outra coisa. Não aceite a derrota, não aceite a doença, não aceite as brigas, não aceite nenhum outro resultado, a não ser tudo que Deus diz a seu respeito. Por quê? Porque você está firmado na palavra. E quem se firma na palavra não é derrotado de modo algum. E ainda diz mais aqui ainda no livro de Salmos ainda. Diz assim, não temerás espanto noturno, nem seta que voe
nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus ainda estende essa proteção à sua família. Nenhuma praga vai chegar à sua tenda. O diabo ele não vai poder tocar nos seus, porque você está em comunhão com a palavra de Deus e você ainda vai resgatar essa pessoa do poder do maligno. Você vai resgatar essas pessoas por quê? Porque você vai se firmar na palavra, onde Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você se firmou na palavra, você foi em nome de Jesus e você venceu. Então, não aceite a derrota como uma coisa normal na sua vida, porque você não é um derrotado. Deus não criou você para o insucesso. Deus não criou você para a infelicidade. Deus criou você com o propósito de ser um campeão, de ser um vencedor. E eu quero orar com você nesse momento em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, oremos. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te apresento a vida dessa pessoa, meu Deus, que está vendo esse vídeo, meu Deus. Meu Deus, eu não sei a situação que essa pessoa se encontra, meu Deus. Talvez eu não a conheça, meu Deus. Mas o Senhor conhece, Deus. O Senhor conhece o mais íntimo, meu Deus, dessa pessoa, meu Deus. O Senhor sabe tudo sobre essa pessoa, meu Deus. E em nome de Jesus, meu Deus, a prestação do teu Espírito na vida dessa pessoa, meu Deus. É o Senhor, meu Deus, que restaura, meu Deus, os contentos de corações, meu Deus. É o Senhor, meu Deus, que cura, meu Deus, é o Senhor que liberta, meu Deus. É o Senhor, meu Deus, que protege, meu Deus. É só o Senhor que livra, meu Deus. E em nome de Jesus, meu Deus, nós clamamos por essa vida, meu Deus. Nós clamamos, meu Deus, pela família dessa pessoa, meu Deus. Nós clamamos, meu Deus, por cada área, meu Deus, da vida dessa pessoa, meu Deus. Que o diabo tenha assolado, meu Deus. Que talvez, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, já não tenha mais ânimo, meu Deus. Talvez, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, já tenha pensado em desistir, meu Deus. Tenha pensado em tirar a própria vida, meu Deus. Mas hoje não, meu Deus. Ela vai se firmar na tua palavra, meu Deus. Ela vai resistir ao diabo, meu Deus, e o diabo vai embora, meu Deus, porque a tua palavra não vai passar, meu Deus. Ainda que os céus e a terra passem, meu Deus, a tua palavra não vai passar, meu Deus. E em nome de Jesus, meu Deus, nós nos levantamos contra o mal, meu Deus, e nós amarramos toda a obra do mal, meu Deus. Toda força maligna que tem agido na vida dessa pessoa, como uma doença, como uma tristeza, como uma afronta, todo laço está quebrado, está repreendido. Em nome de Jesus, todo mal saia. Cesse, em nome de Jesus, sai. Meu Deus, para a honra e a glória do seu nome, nós te agradecemos e para a tua glória, meu Deus, essa pessoa vai tomar posse da bênção, meu Deus, e em nome de Jesus ela vai cumprir o propósito que o Senhor fez para ela. Vai ser mais do que vencedora em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, se firme nessa palavra e que você, de fato, possa ser uma pessoa mais do que vencedora e não só isso, mais do que realizada. Deus, ele criou você com esse propósito e não aceite nenhuma outra coisa. Amém? Até a próxima. Ele é o amor.